Essa visita nos traz ao sexto princípio do sucesso, sem o qual 5 princípios que eu passei anteriormente são inúteis. É o princípio da autodisciplina. Autodisciplina, como eu estou apresentando aqui, não se refere somente ao seu domínio de hábitos negativos, que ficam obstruindo o seu caminho, mas mais particularmente ao desenvolvimento e aplicação dos hábitos positivos que você irá precisar para se beneficiar das 6 qualidades que você trouxe consigo naquele envelope lacrado que eu mencionei em nossa primeira visita. Agora deixe-me dar uma lista das coisas mais importantes sobre as quais você deverá exercitar a autodisciplina, antes de você adotar e utilizar a grande chave mestra das riquezas. 1. Você deverá ganhar domínio sobre a sua língua, adquirindo o hábito de pensar primeiro e então falar após ter certeza que o que você irá dizer beneficia você e não ofende os outros. Uma língua solta frequentemente é a maior deficiência de uma pessoa. 2. Você precisará exercitar a autodisciplina para controlar a tendência comum de revidar aqueles com quem você tem uma causa, real ou imaginária, de ressentimento. Você precisa se lembrar que tudo o que você faz por ou para alguém, você faz por ou para si mesmo, porque todo o seu pensamento e toda a sua ação que beneficia ou prejudica uma pessoa volta para você do mesmo jeito e consideravelmente multiplicada. Então, se você sente que deve difamar outra pessoa, não fale, escreva. Escreva na areia, perto do mar, e então se afaste e deixe as ondas virem. 3. Você deverá exercitar a autodisciplina sobre todas as suas emoções, especialmente as suas emoções de amor, ódio, medo e sexo. Essas são as 4 grandes de suas emoções, e elas podem promovê-lo ou quebrá-lo de acordo com o grau de disciplina que você exercita sobre elas. 4. A sua atitude mental precisa de disciplina e também controle. Todas as vezes a falta de disciplina nisso pode e frequentemente faz com que os amigos se afastem, destrói oportunidades de progredir, provoca doenças mentais e físicas, desenvolve úlceras estomacais e torna a paz de espírito impossível. 5. Eu reservei a emoção do sexo para uma menção especial, porque o fracasso em exercer a autodisciplina sobre essa emoção provavelmente encabeça a lista de todas as coisas de fracassos pessoais. A emoção do sexo é a mais poderosa de todas as emoções, e é o maior instrumento criativo da natureza com o qual todas as espécies de seres vivos se perpetuam. O meio apropriado pela disciplina da emoção do sexo é a transmutação, o controle e o direcionamento dessa grande emoção ou sentimento para a realização de outros propósitos, como o cumprimento de maior propósito de vida das pessoas. O grande líder, artistas, autores, industriais ou profissionais aprenderam a arte da transmutação do sexo através do sistema apropriado da autodisciplina. Por causa da sensibilidade do assunto da emoção do sexo, eu estou limitado em relação à informação que eu posso dar a você sobre isso nessa visita, mas eu abordei o assunto mais detalhadamente em alguns dos meus livros. E 6. O seu estômago também precisa de disciplina, através dos hábitos apropriados de dieta e do jejum. Deve vir do seu próprio médico. Eu não irei dar detalhes sobre elas, exceto chamar sua atenção para a necessidade de conhecimento sobre esse assunto. Pessoalmente, eu consegui a minha saúde física forte, principalmente através dos hábitos de fazer dieta e jejuar que eu desenvolvi ao longo dos anos. E 7. Você deverá exercitar a autodisciplina em relação à religião e política, porque o nosso país, que é a forma mais aceitável de sociedade que a civilização já produziu, é composto por pessoas de crenças variadas em relação a ambos os assuntos. Para ser feliz e próspero em nosso país, nós precisamos aprender a viver e deixar viver, dar aos outros o privilégio que nós pedimos a nós mesmos, e isso é causado por estrita disciplina sobre si mesmo. 8. Eu reservei para o último a minha referência para as mais importantes circunstâncias sobre as quais você deve exercitar a autodisciplina mais estrita se você quer adotar e usar a grande chave mestra das riquezas. Eu já fiz referência ao seu profundo privilégio de tomar posse de sua própria mente e dirigi-la para quaisquer fins que você deseja. Você não
pode tomar posse de sua própria mente ou dirigi-la para fins específicos sem um sistema prático. Eu devotei uma grande porção da minha vida para a revelação e a apresentação de tal sistema. E eu sei que esse sistema funciona, porque ele tem sido utilizado com sucesso por milhões de pessoas de todo o mundo. O sistema não é apenas prático e utilizável, mas é tão simples que qualquer pessoa que esteja pronta para utilizá-lo pode dominá-lo e usá-lo com sucesso. O seu uso não requer genialidade, nem um grande grau de educação formal. Ele requer somente uma vontade de tomar posse da própria mente e um propósito definido para onde a mente deve ser dirigida. A autodisciplina de Thomas Edison fez dele o maior inventor do mundo, que revelou à humanidade durante a primeira metade do século XX mais segredos da natureza do que foram descobertos durante toda a história anterior da civilização. A autodisciplina carregou os irmãos Wright através de um grande número de fracassos e possibilitou que eles finalmente dessem ao mundo o seu primeiro avião prático, um feito que tornou o mundo menor e mudou toda a tendência de civilização. A autodisciplina ajudou Helen Keller a triunfar sobre a surdez, cegueira e mudez. Uma combinação tal de aflições que a maioria das pessoas nunca experimentou. A autodisciplina me ajudou a continuar durante anos e anos de desgosto, desencorajamento e derrotas e deu ao mundo a primeira filosofia prática de sucesso, baseada na experiência técnica adquirida por centenas de homens e mulheres que passaram boa parte da vida no método da tentativa de erro, para a descoberta dos princípios que levam ao sucesso pessoal. A autodisciplina está entre as principais características de todas as grandes religiões, incluindo, é claro, a fé cristã. E há algumas pessoas que acreditam que os nossos maiores propósitos da Terra é de desenvolver sabedoria, através do esforço e autodisciplina. Uma coisa é certa: ninguém se torna muito sábio sem a assistência da autodisciplina. E ninguém encontra paz de espírito e felicidade sem o exercício estrito da autodisciplina. A autodisciplina é o único meio de transmutar na tristeza em fé. É o único meio pelo qual podemos transmutar raiva dos outros em uma emoção ponderada de simpatia por eles. É o único meio pelo qual podemos revelar e nos beneficiar da semente do benefício equivalente, que vem com toda a adversidade e toda a derrota. É o único meio pelo qual podemos desligar nossas mentes dos efeitos fatais das experiências passadas, de sofrimento e desagrado. E é o meio pelo qual nós podemos descobrir aquele outro eu que carregamos por aí conosco. Esse é o que possui grande capacidade para acreditar e que não se influencia por fracasso e derrota. A autodisciplina pode nos libertar do medo da morte, o mais difícil de dominar de todos os nossos medos. Ela pode nos libertar da doença da hipocôndria, o medo da doença imaginárias que muitas pessoas sofrem e que às vezes morrem. A autodisciplina é o meio pelo qual nós pensamos nossos próprios pensamentos, vivemos em nossa própria vida como desejamos vivê-la, e permaneceremos para sempre livres dos males de medos e limitações que herdamos da Idade Média, antes do alvorecer da civilização. O Criador nunca dá uma qualidade ou benefício sem passar com ele os meios pelos quais pode ser adotado e utilizado. Então, a autodisciplina é o meio pelo qual o Criador nos proveu para adotar e usar a única coisa sobre o qual nós temos controle incontestável, o poder de nossos próprios pensamentos. E agora, até a nossa próxima visita, deixe-me lembrar de que o hábito de tomar a linha de menor resistência fez todos os rios e alguns homens tortos.